Vamos para um assunto polêmico entre mamães. Chupeta, o que fazer, como tirar, será que eu dou, será que eu não dou? Então eu vou compartilhar para vocês a minha experiência sendo mãe de dois que eu vivi. Então, se vocês querem saber mais como que eu tirei do meu filho de 2 anos e tudo isso, vem comigo. Vem cá, Dô, você quer dar oi? E aí, pessoas do meu canal, espero que estejam todos bem. Hoje, então, vamos falar sobre chupeta. E a primeira coisa que eu queria perguntar aqui, porque eu fico curiosa, porque lá na minha cidade a gente chama chupeta de bico e o apelido aqui em casa é Bubu. Como que vocês chamam na cidade de vocês? Bico, chupeta? Qual que é o apelido na casa de vocês? Bubu? Deixa aqui nos comentários. Mas, indo direto ao ponto, eu lembro direitinho quando começou essa história de chupeta, eu estava grávida, né? E aí vem sempre as pessoas perguntarem o que a gente pretende, você vai dar bico, não vai? E eu respondia uma coisa que eu respondia para quase todas as perguntas que me faziam, que é basicamente isso. Gente, eu pretendo que não, mas não me importo de mudar de opinião. Eu pretendo tal coisa, mas não me importo de mudar de opinião. Então eu pretendia não dar, até não comprei para o meu primeiro filho, porque eu escutava a história de que se você tem em casa, você vai dar a chupeta, blá blá blá. Mas mesmo assim, não tendo em casa, eu acabei dando a chupeta, acabei cedendo. E o primeiro tópico que eu quero falar para vocês aqui, que eu acho que é importante ressaltar, é que a pediatra aqui não é super contra, sabe? Eles recomendam, eles orientam tentar tirar o mais cedo possível, antes dos 2 anos, recomendam esperar um pouquinho para ver como vai ser a amamentação, mas eles não são contra. Inclusive aqui, o nome da chupeta é pacifier, que é pacificador aqui nos Estados Unidos. Então, o nome em inglês é pacifier, pacificadora. Então, ela traz essa paz. Assim, eu não vi muito tabu em usar a chupeta quando necessário. E aí acabou que meu filho pegou e eu já tinha algumas coisas em mente quando eu decidi dar a chupeta. O que eu acho que ajudou agora ao tirar a chupeta, né, não foi tão dolorido. O que eu tinha colocado é que eu vou dar o mínimo possível, vou diminuindo ao longo do tempo e até eu tirar de vez. Eu quero tirar antes dos 2 anos. Esse era o meu objetivo. E assim foi feito. O meu primeiro filho, ele realmente amou a chupeta. Essa minha segundinha não amou tanto. Eu acho que pode ser que seja associado com ela amamentar. Eu amamento, ela tá com 10 meses. Então, tipo assim, ela não vê tanta necessidade da chupeta. Já o meu filho, o meu primeiro filho, eu parei de amamentar aos 4 meses. E aí ele se apegou muito mais à chupeta. Então eu acho que pode estar associado aí. Me deixem saber se tem alguma coisa a ver? Eu acredito que sim. Mas eu fiquei um pouco preocupada, né? Será que esse apego é muito? Como que vai ser lá na frente? E aqui estamos nessa fase, né? A gente acabou de tirar a chupeta, tem um mês. Ele tá com 2 aninhos, acabou de fazer 2 aninhos, tá com quase 2 anos e um mês. Ou seja, a gente começou esse processo quando ele tinha 1 ano e 11 meses de tirar mesmo a chupetinha. Como eu disse para vocês, quando eu decidi dar chupeta, eu tinha algo em mente e tentei seguir e eu acho que deu super certo. Aquele momento que eles são mais novinhos, eles têm uma maior necessidade de sucção mesmo, de querer estar ali chupetando, enfim. Mas, à medida que o tempo passa, ele já não tem tanta necessidade. Foi isso que eu pensei. Eu vou diminuir. À medida que o tempo for passando, eu vou diminuindo o uso. Quando deu 1 aninho, eu decretei, vai ser só para dormir. E mesmo que seja só para dormir, eu sei que é uma associação muito grande. Muito grande mesmo. Mesmo que ele usasse o mínimo só para dormir, eu sabia que ia ser um evento na hora de tirar. Então eu queria estar preparada, queria o momento ideal, enfim. Inclusive, a minha bebê nasceu quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Então eu nem cogitava tirar com 1 aninho, nem cogitava tirar antes dessa hora para não ter conflitos de eventos. Porque é muito grande o evento de ganhar um irmão, tá, gente?
Então, eu decidi esperar e realmente tirar nos 2 aninhos. E eu achei que foi super legal, vou contar para vocês. Então, ele já usava o mínimo possível da chupeta, estava associada só ao som. E o que eu ouvi falar que é essencial é de que quando a gente tira a chupeta, que é uma coisa que dá acolhimento para os bebês, a gente tem que estar disponível para ser esse acolhimento. Então, as horas que ele precisar de um acolhimento, vai ser a Tabata, o pai, a mãe que vai estar disponível para o bebê. Então, a gente tem que estar disponível nesse momento para as crianças, para ter menos sofrimento e ser mais tranquilo. Então, eu sabia que na hora de dormir teria que ter total disposição minha, que ele iria demandar mais tempo. Desde 1 ano e 6 meses, na hora de dormir, o meu bebê começou a falar bastante, muito os nomes das pessoas que ele conhecia. E eu também estava ligada e pensando que perto da fase dos 2 anos existe um salto de desenvolvimento na imaginação, é uma agitação que existe próximo à hora de dormir. E eu já estava sentindo essa agitação dele. Então eu fiquei muito relutante pensando se realmente seria a hora, porque ele começou a, tipo assim, ficar 20 minutos falando assim na cama dele, falazando, falazando, falazando. Então eu falei assim, gente, ele vai precisar de mim mesmo nessa fase. E aí, quando eu me senti pronta e disposta, eu comecei a ter uma conversa com ele. Ali, próximo de 1 ano e 10 meses, eu comecei a falar, filhinho, você vai fazer 2 anos, o patinho vai vir buscar sua chupeta, porque neném de 2 anos não usa chupeta, vai ter uma festa, vai ter parabéns pro Dondon, porque o Dondon tá crescendo, vai ser muito bom. Então, eu queria trazer coisas boas e ter nessa conversa. E uma coisa que eu tenho certeza que foi bem legal, que eu gostei de tirar a chupeta nessa fase, foi o entendimento, porque ele prestava atenção. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão de tirar antes dele dormir, eu falei com ele, ó, o patinho vai buscar a chupeta, não tem mais chupeta, ele parece que ele já sabia. E ele falava, ele repetia isso. Não tem mais chupeta, não tem mais bubu, porque aqui em casa fala bubu. Não tem mais bubu. E aí, o que aconteceu? À noite, como ele já estava com soninho, já estava aquele climinha, tem a rotininha dele, ele não esperneou nem um dia, não teve choro nem um dia à noite, sabe? Na hora de dormir à noite. Ele simplesmente, o que ele dormia em 20 minutos, passou a dormir 40 minutos, 1 hora. E eu estando ali dando suporte, porque a bebezinha dorme no mesmo quarto que ele, a irmãzinha dele de 10 meses. Então eu ficava sentada ali na cadeira, intermediando, para também não afetar o soninho dela. Ia, voltava, sempre, sabe, ali dando suporte, mas ele não chorava, só falando muito e virando na cama, sabe, buscando algum conforto. É isso que eu pensei, né, que eu senti. Eu até tentava ficar com ele na cadeira, tentando ninar, só que ele ficava pedindo para ir para a caminha também, sabe? Ele ia para a caminha, às vezes voltava pro meu colo, aí eu saía do quarto. Então foi uma agitação, tipo assim, 1 hora para colocar ele para dormir, 40 minutos, 1 hora. À tarde que o bicho pegou, foi 1 semana, gente. A soneca da tarde, ele sentiu muita falta, porque eu acho que é dia, né? É outro clima. Mesmo que eu faça uma rotininha da soneca da tarde, é outra sensação, porque é dia ainda. Então ele ficou muito relutante, chorou 1 semana, assim, até adormecer à tarde. E foi pegando fogo mesmo. Mas é aquela coisa da maternidade. Tem início e tem fim. Vai ter as regressões e é muito engraçado como que o ciclo para eles regularem algo geralmente é 1 semana. O que eu sinto hoje, que já tem quase 2 meses que a gente tirou a chupeta, é de que ele ainda sente falta assim na hora de dormir, mas que é mais o salto de desenvolvimento dele, que ele fica falando ainda bastante tempo até adormecer. Tá girando em torno de meia hora, 40 minutos. Mas ele não precisa que a gente fique lá o tempo todo. Isso já é uma coisa boa. Então, a minha experiência até então com a chupeta foi tranquila, porque era uma coisa que ajudava em momentos assim de cansaço, de crise, e para dormir também à noite, tipo, eu pegou uma fase que eu deixava mais de um bico, mais de uma chupeta espalhada pela cama. Então ele ia lá, pegava, não despertava de madrugada. Então foi
uma coisa boa aqui em casa, não foi uma coisa que afetou. Mas a dica que eu dou é, use o mínimo possível, deixa para momentos que precisem mesmo, sei lá, vacina, na hora de dormir, deixe nesses momentos, deixa associar o mínimo possível. E quando você for tomar a decisão de tirar, esteja 100% presente, esteja disponível, porque vai requerer a sua presença, não tem jeito. E uma coisa que eu fiz também, eu acho que durante uma semana eu deixei a chupeta de madrugada lá para ele. Até porque a irmãzinha dorme no quarto, né? Então, tipo, você não queria correr nenhum risco. Então, se ele acordasse de madrugada, precisasse, estava lá uma chupeta. Mas, ao mesmo tempo, ele foi largando, entendeu? Não sentiu falta. Eu sei que quanto mais cedo tira, melhor. Se tirar antes de 1 ano, dizem que é mais fácil. Se deixar passar também pode ser mais difícil, mas cada coisa funciona para uma família, né? Você vai sentindo no seu coração. Tudo na maternidade eu tento sentir com o meu coração. Eu peço orientação médica, tento seguir ao máximo possível da pediatra dele, mas eu vou sentindo também o meu sentir de mãe, né? E uma coisa que eu gostei muito, que eu vou ressaltar para vocês, que eu acho que com 1 aninho seria bem brusco eu tirar a chupeta, porque por mais que eu conversasse, falasse, eu acho que ele não teria o entendimento que ele tem hoje. Que é até bonitinho, quando ele vê a irmã de manhã, ele vai lá e tá na hora de tirar o bubu. Ele tira o bubu dela, sabe? Já fala pra ela. E aí eu acho que vai ser até mais fácil com a Serena. E eu conto pra vocês mais pra frente. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu sempre busco informações aqui no YouTube e me sinto ajudada, por isso eu decidi compartilhar um pouco para vocês desse processo da chupeta aqui em casa. E agradeço sempre a audiência, agradeço vocês estarem aqui comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o curtir de vocês, comentem para mim o nome da chupeta na sua cidade, o apelido na sua casa. E até a próxima. Um beijo!